Isso é a psique. Tá? Então, o que compõe a psique? Inconsciente coletivo é o centro. É um esquema, tá? Lembrando, o que é o inconsciente? Não sabemos. Inconsciente é o desconhecido, tá? Define o inconsciente como ele é. Jung nunca vai falar como é. Ele vai dizer que a gente tem contato sempre com os efeitos indiretos do inconsciente. O que são efeitos indiretos do inconsciente? As repetições, todo relacionamento, o cara é super ciumento, se torna violento, não bebia, começa a beber, enfim, a gente repete coisas na nossa vida. Todo chefe é tirano, parecia que não era, mas depois ficou. A gente vai repetindo acontecimentos. Estou toda hora gripada, estou toda hora com tosse, com alergia. Então, repetições de qualquer tipo são mensagens do inconsciente, né? Mensagens de que tem alguma coisa que eu desconheço, mas que acontece toda hora. Eu tenho ataques de raiva contínuos, depois eu me arrependo do que eu falei, né? Na psicologia moderna, a gente vai falar aí do sequestro de amígdala, do Goleman. Para o Jung, isso é um complexo, né? Fui tomada pela raiva. A raiva tomou conta da sua consciência. Por quê? Ela tomou conta da sua consciência? Porque ela está presa em algum lugar no seu inconsciente, tá? Que pode ser algum trauma, alguma raiva que não foi devidamente trabalhada, traumatizou, ficou ali, com a idade infantil e imatura que aconteceu. Por que isso? O inconsciente não transforma. Tudo que está no inconsciente é imaturo, ela não é desenvolvido. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, parecia que eu agi como uma criança birrenta. Às vezes a gente não percebe, os outros percebem, nossa, ela está lá, né, que nem criança birrenta, fazendo birra. A própria pessoa não sabe disso. E ela é a criança birrenta dela que está lá mesmo. Tomou conta da consciência que está aqui em cima, né? É a última parte das esferas. Então, eu tenho inconsciente coletivo, inconsciente pessoal. Aqui estão os arquétipos, aqui estão os complexos. Existe essa divisão? Não, ela é esquemática. Isso aqui está tudo junto, a gente não tem dois inconscientes. Temos um inconsciente que tem camadas mais superficiais, porque estão perto da consciência, e camadas mais profundas, porque estão longe da consciência. Mas tudo que está aqui está junto. O que chega na consciência são os complexos. Nunca vai chegar um arquétipo. O arquétipo, ele vai formar o núcleo do complexo. Então, a gente tem, imagina assim, um sopão que tem ímãs. Não é um sopão elétrico, né? Não é um sopão para comer. Tem ímãs. Esses ímãs são núcleos. Coisas parecidas que têm polaridades opostas àqueles ímãs vão se grudar neles e vão formar novelinhos em volta desse núcleo que forma complexo. Tá? O complexo começa quando? Quando eu passo a existir. O Jung não fala exatamente quando, então tem junguianos que falam que é após o nascimento, tem junguianos que vão falar que é desde o útero. Ele não coloca quando é isso. Depois que nasceu, ele não fala, e também não fala que é na hora que o óvulo e o espermatozoide se encontraram. Mas ele fala que é a partir da história de vida da pessoa que começam os complexos.
o primeiro a se formar é as relações maternas, até porque a criança está no útero materno e ela já tem protossensações ali. Então, esse ímã que está aqui no sopão, voltado à característica materna, vai grudando essas experiências como se fosse um novelinho, vai formando um novelinho de lã em volta desse núcleo de energia. E esse novelinho vem para essa camada da minha história, que é o meu inconsciente pessoal, tá? Então, eles não estão separados, mas tem coisas mais profundas e coisas mais superficiais, porque estão mais próximas da consciência. Só vem para a consciência o que está aqui. O arquétipo, ele é uma ideia, uma energia grande demais para chegar na consciência, tá? É sempre o que já foi transformado em complexo, porque a quantidade energética já é menor do que está aqui. E aí é possível para o ser humano dar conta dessa energia. Dar conta no sentido de que ele não vai ser destruído pela energia do arquétipo, né? Ele é como na mitologia, né, que a gente vai falar do tamanho do homem, né? Por isso que tudo que a gente sonha, tudo que a gente imagina, já é uma imagem arquetípica, não é um arquétipo, mesmo se for uma imagem da mitologia arqueológica, enfim. Mas quando a gente transforma em imagem, já está no complexo. Se eu pensar em Deus, pensando que isso aqui é Deus, né? Tudo vem daqui, tudo começa daqui. Na hora que eu nomino e penso no que é Deus, eu já estou aqui, no complexo. Tá? Essa totalidade é impossível de chegar para o ser humano. E por isso que quando a gente fala de totalidade, não é a totalidade, é a totalidade que me cabe sempre. Tá? Ela tem o meu limite como pessoa. Eu nunca vou abranger, por mais que eu entre aí numa individuação, nunca é a totalidade. É a totalidade que me cabe. Ela tem um tamanho para um ser humano, não o tamanho de tudo que existe. Seria impossível. Tá, então, aqui, essa bolinha é o si mesmo, ou o self. Então, o centro está no inconsciente como um todo, né? E como o inconsciente é tudo isso, está ali no centro, que tem o inconsciente coletivo também. E é por isso que o meu inconsciente não se esgota nunca, porque esse conteúdo, ele não começa com a minha história. Ele começa, talvez, com o primeiro ser humano, talvez antes do ser humano. É muito mais provável que isso já estivesse antes da humanidade. E ele não tem fim. Tudo que vai acontecer está aqui também. Né? Então, ele é infinito. E ele tem esse movimento de expansão, retração, energia psíquica. É dinâmico. Então, essa parte aqui, que é minha, ela também não se esgota, porque isso daqui está em contato. Sempre vão ter conteúdos novos. E todo o potencial criativo vem do inconsciente coletivo.